E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta com os tutoriais no canal, tá? Sinto muito pela demora aí que eu tive para conseguir postar este último tutorial dessa sequência de tutoriais realistas, mas enfim, nós estamos aqui. Já iniciando no nosso desenho, para que a gente não perca tempo de maneira alguma, eu estou aqui utilizando a minha falecida e furtada lapiseira, sem a ponta grafite, para fazer aqueles fios brancos entre o cabelo dela, que são aqueles fios que geralmente que pegam brilho, tá? Dependendo da luz, aí eles ficam um pouco destacados, eles ficam praticamente brancos. Então eu utilizei aqui a minha lapiseira para fazer esses fios, como se ela fosse um boleador, mas vocês podem estar utilizando aí qualquer coisa que vocês consigam riscar o papel. Riscar, eu digo, vocês consigam marcar o papel, como por exemplo uma caneta seca sem tinta também. É muito útil para vocês conseguirem fazer esse tipo de trabalho, sem necessitar necessariamente de um boleador. Aqui com o lápis preto eu já venho fazendo as primeiras demarcações do nosso desenho, que são as mechas. E como todo o resto desse cabelo, essa parte aqui, a gente vai ter que fazer fio por fio. Então não adianta. Em algumas regiões eu pressiono um pouco mais o lápis para que realmente fique um pouco mais preto, fique um tom um pouco mais escuro. Mas percebam que eu pressiono onde eu toco o lápis pela primeira vez e dou a puxada meio que soltando. E isso, por mais que esteja fazendo um processo de fio por fio, vai acabar dando meio que dando um efeito de degradê para certas partes do cabelo dela, que a gente vai dar um pouco de brilho, tá? Afinal, o cabelo não é bem opaco. Então, algumas regiões a gente vai deixar um pouco mais escura e outras a gente vai deixar um pouquinho mais claras, mais amarronzadas, como vocês verão. Aqui eu tô retocando os fios, tá? Eu fiz mais alguns fiozinhos ali para ficarem marcados. Eu achei necessário fazer mais alguns. E como vocês já podem estar percebendo aí, tá ficando as marquinhas, tá? O propósito de usar um boleador ou qualquer outra coisa que sirva como boleador é exatamente essa, porque como ele afunda um pouco o papel, não permite que o lápis, né, penetre naquela região e assim fica demarcado. Isso é um efeito bem interessante, principalmente para cabelos, mas também dá para utilizar em outras regiões do desenho, a depender da textura que você quer dar e etc. Então aqui estamos fazendo primeiramente essa parte do cabelo, né? Eu deixei bem mais escura essa parte do cabelo mais próxima da raiz, tá? É onde está incidindo menos luz. E conforme vai se distanciando, eu tô deixando um pouquinho mais de luz e fazendo também alguns fios um pouco mais escuros e alguns fios soltos um pouco mais escuros. Percebam que eu voltei ali para retocar, para dar realmente a escurecida. E algumas partes, tipo, se for ficar totalmente preto, você não precisa fazer exatamente o fio por fio. Você pode até colorir ali, mas você tem que tomar cuidado para não ficar marcado, para não ficar logo destacado a região onde você coloriu, tá? Senão assim acaba tirando um pouco o efeito do seu desenho. Aqui eu já estou utilizando o lápis marrom. E com lápis marrom eu já estou fazendo outras regiões que eu não tinha feito ainda com lápis preto. Afinal, o lápis preto eu quis apenas fazer umas sombras em algumas regiões. Então com lápis marrom eu venho fazendo outras partes. A gente vai fazer toda essa primeira mecha aqui do cabelo dela para que vocês possam ver exatamente como foi em tempo real. Percebo que eu já troquei de lápis, eu estou utilizando aí o canela, tá? E nesse cabelo dela, praticamente eu vou utilizar essas cores: preto, canela, marrom escuro, sépia, e eu acho que foram esses. Se eu utilizar outro, eu vou falar para vocês. E durante todo o desenho, eu vou variando bastante entre essas cores, tá? Então, eu não faço primeiro uma camada com uma cor e outra com outra, né? Conforme eu tô vendo na imagem, eu vou variando, aí eu faço uma parte clara e depois eu acho que tem que escurecer, eu venho com o lápis um pouco mais escuro e faço as mechas um pouco mais escuras. Mas sempre fazendo, né, fio por fio, fazendo na mesma direção que vocês estão fazendo o sentido do cabelo. Afinal,
a gente quer dar um ar um pouco mais realista. E para ser um pouco mais realista, a gente tem que fazer fio por fio. Por mais que seja chato e demorado, é necessário fazer dessa forma, senão não vai ficar um cabelo muito bem feito. E outra informação importantíssima que eu estava esquecendo de falar para vocês é a ponta dos lápis, né? Quanto à ponta dos lápis, tem que estar muito bem apontada, exatamente porque como a gente está fazendo esse processo fio por fio, os lápis têm que estar com a ponta bem fininha para que a gente consiga fazer fiozinhos finos, tá? Afinal, ninguém tem um cabelo com a espessura muito grande, tá? O cabelo geralmente é bem fininho, então a gente tem que estar com o lápis bem apontadinho para isso. Por mais que dê um pouquinho de dó tá apontando o lápis, mas é necessário. Vocês podem fazer como eu. Geralmente, quando eu tenho que apontar o lápis, às vezes, a depender do desenho, se eu for utilizar, eu guardo a raspazinha dos lápis exatamente para utilizar em fundo, alguma coisa assim. Assim eu não me sinto tão culpada. Aqui eu acho que eu já estou utilizando o lápis marrom escuro. E com o lápis marrom escuro, eu estou fazendo aqui alguns preenchimentos no cabelo dela, dando uma escurecida exatamente, principalmente na região do lápis preto. Perceba que, às vezes, a depender dessas camadas que eu tô dando, eu já não faço exatamente como eu fiz com o lápis preto, tipo, pressionando e puxando, tá? Já dá pra fazer meio que uma colorida, mas é uma colorida em linha reta, seguindo o rumo do cabelo, seguindo a direção do cabelo. Ali naquela parte da raiz do cabelo dela, eu vim com o lápis marrom e eu passei ali para não ficar exatamente o tom preto, mas para ficar um marrom bem escuro, quase preto. Então eu dei a camada ali com o marrom exatamente para a gente tirar um pouquinho mais do preto que estava preponderando ali. Deu um tonzinho um pouco mais ameno para lá. E percebam que eu estou fazendo isso em toda a parte que nós fizemos com lápis preto, tá? Porque como o cabelo dela é marrom, a gente não quer deixar só aquele tom preto enxuto. E fazendo também uma outra camada por cima do preto, a gente consegue preencher melhor os poros do papel. É quase o mesmo sentido, por exemplo, de colorações de pele ou qualquer outro tipo de coloração de desenho, que nós precisamos fazer mais de uma camada para que o desenho fique bem colorido, para que não fique poros em branco. Aqui é mais ou menos o mesmo sentido, a diferença é só o ritmo das camadas e a direção das camadas, que sempre vai ser a mesma, tá? A diferença das outras regiões, que geralmente a gente varia aí na direção das camadas, e aqui não, tem que ser sempre a mesma direção. Afinal, o sentido de fazer cabelo fio por fio é exatamente a gente conseguir perceber a direção que a gente está pintando, afinal é isso que a gente quer dar, essa impressão, passar a direção do cabelo. Percebam que sempre que eu acho que se faz necessário, eu dou um retoque aqui com o lápis. Como eu tô vindo aqui com o lápis preto, eu dei mais um retoque ali naquela parte, próxima da raiz. Eu tô dando uns retoques aqui próximos do cabelo que tá mais próximo do rosto dela, que é a parte que tá incidindo menos luz, então é uma parte que vai ficar um pouco mais escura, tá bom? Então eu retoco bastante essa região e também no meio aqui da mecha eu dou alguns toques alguns fios, como se fosse um toquezinho um pouco mais escuro, exatamente para ficar um pouquinho mais realista. Afinal, o cabelo ele não segue bem uma ordem meio que linear, apesar da gente geralmente fazer em uma direção, às vezes tem uns tons um pouco mais variados, às vezes nem sempre numa mesma mecha o brilho vai incidir nela na mesma direção. Então, por conta dessa variação de cabelo, a gente acaba tendo que fazer algumas coisas meio variadas aqui no desenho também. Percebam que ali eu peguei também o nosso boleador e eu tinha feito eu fiz uma marcação, principalmente nessa parte na parte extrema do cabelo dela, exatamente para ficar profundo naquela região, para que eu possa utilizar outros lápis futuramente e eu não vá
né, colorir por cima dessa primeira mecha. Isso é algo interessante de vocês fazerem quando vocês forem fazer mais de uma mecha que vai ter em direções diferentes, por exemplo. Porque se vocês usarem a marcação do boleador depois que vocês já finalizaram uma mecha, quando vocês forem colorir outra, vocês não vão adentrar, vocês não vão invadir aquela região que vocês já tinham colorido. É mais ou menos essa a ideia de utilizar o boleador depois que você já coloriu uma parte do cabelo todo, tá? Aqui eu vou fazer mais um pedaço do cabelo dela, e esse pedaço aqui eu já vou acelerar, exatamente porque, como eu já fiz anteriormente, vocês já sabem mais ou menos o processo, tá? Eu começo com o lápis preto, eu faço as primeiras mechas um pouco mais escuras, depois eu venho com os lápis tons de marrom, eu venho com o marrom, o canela, o marrom escuro e o sépia, e vou dando alguns retoques conforme eu acho necessário, dependendo do brilho da imagem, etc. E aí vai depender do cabelo que vocês estão colorindo também. Lembrando que essas cores que eu estou utilizando aqui é para um cabelo castanho, pode se utilizar para um cabelo castanho claro e para um cabelo castanho escuro. Vai depender da variação de cores que vocês forem utilizar e da profundidade de sombras que o cabelo vai ter. Mas então, acelerando aqui essa parte, porque nós já vimos isso, eu coloquei apenas para complementar a visão de vocês. Eu já fiz mais esse outro pedaço do cabelo dela, no mesmo sentido que nós fizemos o anterior. Então não tem por que eu explicar novamente, vocês apenas visualizem para vocês poderem fixar o que nós falamos anteriormente. E agora vem algo importante, que eu acho importante, que é uma dica para meio que esfumar o cabelo do seu personagem aí, seja uma mulher, homem ou etc, qualquer tipo de cabelo, que é utilizar um pincelzinho, tá? E aqui eu tô utilizando o pincel, as cerdas dele são um pouquinho duras, tá? Não são tão moles assim, são um pouquinho duras, e elas são bem pequenininhas, exatamente para poder esfumar. E o que esse pincel faz de diferente, né? Com esse pincel eu meio que saio esfumando aqui os nossos lápis de cores, as cores que a gente utilizou. Ele esfuma um pouco, tá? Não esfuma tanto quanto o grafite. O grafite, esse efeito no grafite, ele faz bem mais diferença. Mas talvez na imagem vocês não consigam visualizar, mas pessoalmente dá de vocês visualizarem que esfumando com o pincel, vocês conseguem, né, tirar um pouquinho mais dos poros que ficam ainda em aberto. O pincel ele consegue suavizar um pouco mais o cabelo. E por que não utilizar o esfuminho aqui? Por que utilizar o pincel? A gente está querendo manter aquele nosso ritmo de fio por fio, as marcações dos fios. Se nós utilizarmos o esfuminho aqui, ele esfuma tudo junto e não somente na direção e acabar com o nosso efeito do cabelo. Então o pincel ele já é recomendado para vocês utilizarem em regiões de cabelo, etc. Fica bem melhor vocês utilizarem o pincel do que um esfuminho. O esfuminho vocês podem utilizar na pele, o esfuminho, ou cotonete, ou papel higiênico, qualquer coisa vocês podem esfumar na pele. O lápis de cor não esfuma tão bem quanto o lápis grafite, mas ele esfuma sim, e podem ter certeza que o efeito fica bem diferente, você esfumando e você não esfumando o seu desenho. E aqui praticamente já está finalizada essa parte do cabelo dela, mas eu vou mostrar para vocês outra dica importante, que são aqueles fiozinhos soltos, que eles dão um efeito bem bacana no cabelo. Afinal, nosso cabelo ele não é tão certinho assim como fica no desenho, então a gente tem que fazer os fiozinhos soltos, e para isso a gente precisa do lápis muito, muito, muito bem apontado. E esses fiozinhos soltos vocês podem fazer eles tanto seguindo a imagem de referência, vocês podem fazer eles aleatoriamente também, tá? Porque como eles são fios soltos, aí fica da preferência de vocês o que vocês utilizarem. Eu estou utilizando lápis marrom para isso, mas vocês podem utilizar a depender da cor que vocês querem fazer, tá? Como o cabelo da Mulher Maravilha é castanho, eu estou utilizando aqui o marrom, exatamente porque o cabelo dela, sem incidência de muitas mechas juntas, ele é um pouquinho claro, é um pouquinho mais claro, de acordo com o brilho. É por isso que eu estou utilizando um lápis marrom para fazer esses fios soltos.
mas a depender do desenho de vocês, vocês podem estar utilizando outros lápis. Inclusive até mesmo lápis grafite normal. Aqui eu vou utilizar o lápis marrom e eu vou dar alguns retoques depois com o grafite. E essa parte não tem segredo algum, como eu já disse para vocês. Vocês só vão fazendo aqui meio que variado e conforme vocês acharem necessário. Faz bastante fio solto aí, mas não exagera, bastante o suficiente. E enfim, gente, esses foram os nossos tutoriais realistas. Eu espero realmente que esses tutoriais tenham ajudado vocês de alguma forma. Futuramente, talvez eu traga outros tutoriais realistas no mesmo esquema desses, mas não tão logo. Esses tutoriais deram bastante trabalho, tanto para fazer o desenho como inclusive para editar depois, então talvez eu não faça tão logo assim, mas eu vou fazer assim futuramente com outros desenhos, com imagens diferentes, a fim de tentar trazer coisas novas para vocês. Então eu peço, se vocês gostaram desse vídeo, que vocês deixem o like de vocês aí embaixo, que vocês compartilhem também e que se inscrevam no canal e ativem o sininho se você ainda não é inscrito. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!